Muito bem, vou apresentar uma visão geral do CST e do CTO. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de vos fazer uma breve resenha histórica. Neste slide vemos atividades de resinagem em Portugal em tempos idos. Mas disseram-me que esta fotografia foi tirada no sul de França. Peço desculpa. Eu gostaria de referir, de qualquer das formas, que a resinagem em Portugal foi importada do sul de França no final do século XIX. O documento mais antigo encontrado em Portugal que faz referência à resinagem remonta a 1475, quando a Vila Real recebeu a licença para gerir a Mata Nacional de Leiria e fazer a recolha do extrato de colofónia para a indústria naval. Naquela altura, Portugal estava a expandir-se a nível mundial, incluindo para Macau, e era necessário fazer extração de resina para garantir a estanqueidade dos navios. De qualquer das formas, a atividade de resinagem em Portugal manteve-se muito rudimentar durante vários séculos e Portugal dependia muito ainda das importações durante o século XVIII. Foi, já nos finais do século XVIII, que Marquês de Pombal que instalou os primeiros fornos em Portugal, copiando os modelos dos fornos existentes em Ragusa, na ilha de Sicília, em Itália. Vem aqui uma pequena fotografia deste tipo de forno, é muito simples. A lenha é colocada verticalmente e depois faço o extrato do fluido do pinheiro. No final de 1822 foram substituídos por fornos metálicos cilíndricos que eram mais eficientes. Contudo, só na segunda metade do século XIX é que foram importadas para Portugal as técnicas de resinagem, como já referi, técnicas de resinagem oriundas do sul de França. Importa fazer referência a Sebastião Betâmio de Almeida, um professor de Química, e Bernardino José Gomes, que trabalhava na Autoridade Florestal da Marinha Grande, que esteve na origem da indústria da resinagem em Portugal. O Sebastião esteve em França e depois importou as técnicas de resinagem para a Mata Nacional de Leiria. Em 1861-62, após os primeiros testes concluídos com sucesso, foi construída a primeira fábrica da resinagem na Marinha Grande. Aqui vemos uma fotografia do edifício da resinagem. Ali no meio temos a praça. O edifício da resinagem ainda existe atualmente na Marinha Grande. Foi convertido num museu do vidro, que também é uma das indústrias da região, e o edifício da resinagem também conta com um auditório atualmente. Aqui temos uma fotografia da fábrica que cessou a sua atividade em 1914. Naquela altura, naturalmente, que a indústria da resinagem já produzia terpentina e colofónia. Aqui temos uma evolução da produção. A produção cresceu a um ritmo paulatino, conseguindo chegar às 40 mil toneladas de colofónia em 1935. Depois, os produtores portugueses aumentaram a qualidade e a produção registrou um crescimento drástico, atingindo um pico em 1975
superior a 110 mil toneladas. Depois assistiu-se a uma queda acentuada graças ao aumento dos custos de mão de obra e à concorrência chinesa. E depois, do lado direito do gráfico, vemos também a evolução da produção de terbentina. Aqui vemos a cota de mercado da produção da terbentina a nível mundial. Um mercado que representa 145 mil toneladas. A China é o principal produtor, com cerca de 80 mil toneladas, de acordo com as estimativas mais corretas. A produção de terbentina também está a crescer no Brasil, que é o segundo maior produtor a nível mundial. No que respeita à produção de CST, estamos a falar de 205 mil toneladas, 3 a 5 quilos por cada tonelada de polpa de softwood. Naturalmente que a América do Norte representa a maior região produtora. É difícil ter números corretos relativamente à Rússia. Eu estimo que a Rússia atualmente produz cerca de 20 mil toneladas. No que respeita à capacidade de fracionamento de CST, estamos a falar de 245 mil toneladas e a capacidade utilizada é 205 mil toneladas. Estamos a falar do maior produtor a nível mundial, que é os Estados Unidos, com 4 fábricas que produzem um total de 140 mil toneladas. Em França temos uma fábrica que produz 50 mil toneladas. Na Índia temos a Privy, claramente, com uma produção de 30 mil toneladas. Se bem que eu acho que a produção atual aproxima-se mais das 40 mil toneladas do que as 30 mil toneladas na Índia. E depois, o resto do mundo, temos 3 fábricas no Chile, na Nova Zelândia e uma fábrica mais pequena na Rússia, que no conjunto produzem cerca de 25 mil toneladas. Foi medido também que alguns utilizadores na China conseguem fracionar o CST, mas com uma capacidade reduzida. Aqui temos a procura de terbentina a nível mundial. Estamos a falar de uma procura na ordem dos 350 mil toneladas, o que é comparável com a oferta. Portanto, registra-se um equilíbrio perfeito entre a procura e a oferta de terbentina no mercado internacional. Os Estados Unidos são o maior produtor, mas também são o maior consumidor. A França também consome 40 mil toneladas. A China consome 90 mil toneladas e ainda 60 mil toneladas. O resto do mundo consome cerca de 40 mil toneladas. Aqui temos os principais componentes da terbentina. Temos alfa-pinene, beta-pinene e o delta-tricarene. O valor da terbentina depende da composição de alfa-pinene e beta-pinene. O delta-3-carene tem um impacto negativo. Há algumas décadas havia uma maior procura do delta-3-carene, que era utilizado para a produção de inseticidas. Antigamente havia uma grande fábrica de produção de inseticidas que utilizavam o delta-3-carene. Entretanto, essas fábricas já cessaram a sua atividade e a maior parte do delta-3-carene atualmente é utilizada apenas como solvente. Conheço uma empresa a nível mundial que ainda está a utilizar o delta-3-carene para essa finalidade. Como tal, como eu referi anteriormente, o delta-3-carene tem um impacto negativo no valor económico da terbentina. No que diz respeito ao conteúdo de enxofre, é importante, o teor médio é entre 1 a 5%. Os números que estão aqui são
médias apenas, porque pode verificar-se uma grande variação mesmo com a mesma espécie de árvore. Por exemplo, na China, o Pinus Yunensis vê-se que é composto de 60% de alfa-pinene, mas na verdade há aqui um grande intervalo que varia entre o 40 e o 78, e o teor da beta-pinene varia de 15 até 40. Portanto, estamos a falar de números médios, porque verifica-se, uma vez mais, como eu já referi, uma grande variação. Aqui temos a produção de CTO, ou seja, Tall Oil em bruto. Estamos a falar de uma produção mundial de 2 milhões de toneladas. Está a registrar-se um crescimento de 3 a 4% anual, acompanhando a procura da indústria das embalagens, que resulta também da expansão do comércio mundial. Estes produtos também são utilizados para produtos de higiene. Quase 90% da produção é oriunda da América do Norte, da Europa e da Rússia. Por outras palavras, a produção de CTO é praticamente inexistente na Ásia. Aqui tivemos a procura do CTO, do Tall Oil em bruto, de acordo com o segmento de mercado. O fraccionamento representa quase 80% da procura e os biocombustíveis 12%. Há alguns projetos que eu vou apresentar-vos mais à frente que visam aumentar a produção de biocombustíveis. Aqui temos a capacidade de fraccionamento de Tall Oil em bruto a nível mundial, que se cifra em 1,8 milhões de toneladas. A capacidade atualmente utilizada é 1,5 milhões de toneladas. A capacidade de fracionamento dos Estados Unidos é 0,7 milhões de toneladas. Se compararmos este número com a produção de CTO nos Estados Unidos, que é cerca de 1 milhão, vemos que há alguma margem para os Estados Unidos procederem à exportação de CTO. Atualmente há 5 fábricas nos Estados Unidos que fazem o fracionamento do CTO. Na Europa a capacidade sobe um pouco mais, para 0,8 milhões de toneladas, e a procura suplanta a oferta. Na Rússia há 4 fábricas, até há pouco tempo havia 5. Na China há 2 fábricas pequenas e também há uma outra fábrica, uma terceira fábrica, mas que funciona sazonalmente. E no Japão existe uma unidade de fracionamento de CTO. E outra ainda na África do Sul. Como referi no slide anterior, os Estados Unidos são, de longe, o principal exportador de CTO. Estes números têm como base estatísticas ao consumo e não é fácil interpretar esses dados. Eu analisei mais ao pormenor os números relativos a 2017 e fiz uma revisão em baixa desses mesmos números. Considero que em 2017 as exportações representam cerca de 110 milhões de dólares norte-americanos em termos monetários, ou em termos de valor, e 250 mil toneladas em termos de volume. E os principais destinos das exportações norte-americanas são aqueles que podem ver no mapa. Aqui vemos outros exportadores de CTO, sobretudo localizados na Europa, em que existe uma exportação de CTO da Suécia para a Finlândia, da Finlândia para a Suécia, da Rússia para a Finlândia, da Polónia para a Áustria, mas estamos a falar de um volume bastante mais reduzido de exportações quando comparado com as exportações feitas dos Estados Unidos para a Europa. Agora, no que respeita à última evolução no mercado de CTO e de celulose.
Entre 2015 e 2020, estima-se que seja realizado um investimento na ordem dos 4 mil milhões de dólares norte-americanos em fábricas de celulose na Finlândia e na Suécia, que irão aumentar a capacidade de produção na ordem dos 150 mil toneladas. Também há novos projetos de fábricas de celulose no Brasil, nos Estados Unidos e na Rússia. Se estes projetos virem à luz do dia, a capacidade de produção de CTO a nível mundial poderá crescer para mais 300 mil toneladas. Gostaria agora de referir um grande projeto, o maior de todos, a Finnpulp, na Finlândia, que está agora no processo de engenharia. Este processo está a ser conduzido pela NGAN International, um gigante chinês, que adquiriu uma participação nesta empresa finlandesa, a Finnpulp. Esta fábrica, por si só, poderia produzir 600 mil toneladas de tall oil em bruto. Em 2021, infelizmente, a procura do CTO para a utilização em biocombustíveis irá aumentar. Há uma nova parceria que foi estabelecida para produzir novos biocombustíveis utilizando 100 mil toneladas de CTO. Além disso, a Sunpine está a prever aumentar a sua capacidade de produção em 50%. Ao nível da produção de TOFA, de ácido gordo de tall oil, estamos a falar de uma produção muito mais reduzida, 460 mil toneladas. Houve um grande crescimento. Em 1995 a produção era apenas 40 milhões de toneladas e agora temos 460 milhões de toneladas. Portanto, houve um grande crescimento nas últimas décadas. O rendimento da produção é bastante elevado, 4 toneladas por hectare. Contudo, a produção de TOFA pode registrar agora um abrandamento devido à falta de terras e devido também a preocupações ambientais. Havia um grande projeto de uma biorefinaria florestal em França que deveria utilizar TOFA, mas houve uma grande manifestação por parte da sociedade contra este projeto. O rendimento por hectare é bastante mais reduzido do que o óleo de pinheiro, porque é apenas 600 kg por hectare, ao contrário das 4 toneladas do óleo de pinheiro. De qualquer das formas, temos de ter em consideração as questões ambientais e não podemos concorrer com a cadeia de abastecimento. Aqui temos os principais segmentos de mercado para o TOFA. Como podem ver, vemos o mercado dos produtos solventes, que não está em crescimento, e esperamos que se possa desenvolver algum produto de base aquosa que possa aumentar a procura nesta área. Mais à frente vou apresentar-vos as perspectivas da produção de combustíveis para o futuro. Atualmente os combustíveis ainda consumem bastante TOFA, mas isso poderá deixar de ser o caso no futuro. Atualmente na América do Norte, com a história da extração do petróleo e do shale gas, estamos a falar de um mercado muito dinâmico que poderá ter algum impacto na produção de TOFA. Aqui temos os dados relativos à produção de colofónia a nível internacional, um total de
1.240.000 toneladas. Vemos que as notícias mais recentes são positivas. Há um projeto no Brasil, há um projeto também em Madagascar, conduzido ou liderado por uma empresa chinesa. Também há projetos semelhantes no Zimbábue, no Quénia, projetos financiados por empresas chinesas que visam produzir colofónia. Esperemos que estes projetos vejam a luz do dia e sejam bem-sucedidos. Aqui temos a produção total do Thor, como eu já referi anteriormente, 456.000 toneladas. Com estes novos projetos, espera-se que a capacidade de produção cresça pelo menos mais 15.000 toneladas em 2020. Os Estados Unidos é o maior produtor, uma vez mais. O tall oil em bruto nos Estados Unidos tem uma maior porcentagem de Thor do que nas outras regiões produtoras. Aqui temos a produção global de resina, como podem ver no slide. As más notícias é que as resinas de hidrocarbonetos estão a tornar-se cada vez mais em commodities. Aí estão a roubar cota de mercado, digamos assim, aos derivados de colofónia. De acordo com cálculos muito por alto, no auge da produção na China, estamos a falar de 800.000 toneladas, e cuja maior parte era exportada. O consumo interno na China é 600.000. Atualmente, a produção é cerca de 540.000 toneladas. A importação e exportação está equilibrada. Isso significa que a procura interna está na ordem dos 450.000 toneladas. Isso significa que os derivados de resina perderam cerca de 200.000 toneladas nos últimos anos. Perderam cota de mercado para as resinas de hidrocarbonetos. Depois temos a produção de colofónia. O principal segmento é dos adesivos, que representa 40% do consumo. Depois temos as tintas, a borracha e os revestimentos. Não, este slide está certo. Não se iludam, este slide é o correto. Esta matéria-prima é utilizada em vários setores, naqueles que eu referi especificamente. O título deste slide é do Dieselgate para o Diesel Crash. Todos ouviram falar do Dieselgate, aquele problema, escândalo que ocorreu com a Volkswagen. Aqui vemos o número de veículos vendidos na Europa, incluindo carros, veículos ligeiros, não inclui caminhões ou veículos pesados. As previsões apontam para um declínio acentuado das vendas de carros a diesel na Europa. Em 2030, de acordo com as previsões, os carros a diesel no segmento de veículos ligeiros irá representar uma percentagem muito diminuta do mercado. Portanto, a maior parte dos carros neste segmento serão movidos a gasolina, serão híbridos, plug-in híbridos ou 100% elétricos. A Total, a empresa francesa, viu estes números e teceu os seguintes comentários. Estes números dizem respeito apenas aos veículos ligeiros e não aos caminhões ou veículos pesados.
E com o aumento da atividade de transportes, a procura de combustível diesel para os caminhões irá aumentar, e isso poderá compensar a quebra nos carros a diesel no segmento de veículos ligeiros. Isto será uma verdade, a não ser que ocorra algum avanço tecnológico. Já há alguns testes nos Estados Unidos e na Europa de caminhões elétricos ou caminhões híbridos. Portanto, o diesel continuará a ser o principal combustível dos caminhões no futuro próximo, mas se houver algum avanço tecnológico que permita e que faça com que seja viável haver caminhões elétricos, a quebra do diesel poderá ser acentuada a toda a linha de veículos. Aqui vemos uma vez mais um slide que apresenta o decréscimo significativo dos carros a diesel na Europa. Em 2015, quando teve lugar o escândalo da Volkswagen, as vendas de carros a diesel representavam mais de 60%. Em 2030, irão representar uma percentagem diminuta. Estaremos a falar de um mercado de nicho. Já vos apresentei este número, mas gostaria uma vez mais de referir que a indústria do CTO é uma indústria centenária, é sustentável, é uma indústria de base biológica não subsidiada. A produção de biocombustível a partir do CTO está a destruir um recurso valioso. A tecnologia diesel está a ser colocada em causa em muitos países, sobretudo depois do escândalo da Volkswagen. Há uma possível proibição de circulação de carros a diesel em algumas cidades europeias, incluindo em Paris, já em 2020. Como referi anteriormente, se registrar algum avanço tecnológico no combustível utilizado nos caminhões, o diesel poderá ser substituído pela energia elétrica. E por fim, temos o fraccionamento do CTO e a melhoria dos produtos obtidos após o princípio de cascata, que é a forma mais inteligente e mais eficiente de utilizar o tall oil em bruto, aquilo que se conhece por CTO. Em jeito de conclusão, gostaria de vos avançar com algumas perspectivas relativas ao futuro do mercado dos produtos químicos do Pinheiro. Há uma elevada procura do CST e de terpentina para indústrias onde a fragrância, o aroma são importantes, e também para as indústrias da resina e do solvente. Mas há as considerações de custo que devem ser tidas em consideração. Também há a produção de limoneno, que pode ser utilizada em algumas aplicações, como na terpentina, por exemplo. Os dois principais produtores de limoneno são o Brasil e o estado da Flórida nos Estados Unidos, mas nestes casos a cultura está a ser afetada por alterações climáticas e por doenças. Por exemplo, no último ano, na Flórida, um furacão destruiu uma grande percentagem da cultura. Este ano, a cultura está a crescer na ordem dos 45%, face à destruição de 30% do ano passado. Contudo, a produção atual é apenas um terço da produção há alguns anos. Em Brasil, atualmente, a seca e as elevadas temperaturas estão a afetar negativamente a cultura. Noutros países, há epidemias que estão a colocar em causa a produção de limoneno. Atualmente, os custos de combate a estas epidemias ou pragas são bastante elevados face aos custos no passado. As resinas de hidrocarboneto estão a tornar-se commodities, o que afeta a procura de colofónia, mas uma vez mais gostaria de reiterar as vantagens dos derivados de colofónia. Nesse sentido, corroboro a afirmação de Jonathan quando ontem disse que o éster de colofónia está vivo. A procura de tofa ainda é elevada. Uma das vantagens do CTO diz respeito à pegada de carbono, que é inferior ao dos óleos vegetais ou dos
ácidos gordos dos óleos vegetais. E para concluir, numa nota positiva, gostaria de referir que o mercado dos produtos químicos do Pinheiro está a crescer a uma taxa superior ao crescimento do PIB, sobretudo assente na procura da Ásia. Esperamos também que as preocupações ambientais, que estão cada vez mais na berra, favoreçam o mercado dos produtos químicos do Pinheiro. Muito agradeço a vossa atenção.